Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso curso de análise sintática, curso completo. 28ª aula, vamos estudar agora a palavra que, é isso aí. Marcelo, o estudo da palavra que realmente é muito complicado. É não. O estudo da palavra que é muito simples. Você não deve levar a ideia do vocábulo que nas suas funções, na sua possível função sintática, ou nas suas possíveis funções sintáticas. Você deve entender o vocábulo que dentro da sua essência, primeiro, morfologicamente. Por quê? Porque quando eu analiso o vocábulo morfologicamente, então eu vou perceber que a ideia desse vocábulo, a sua polissemia, digamos assim, passa a ser reduzida. Ou seja, quando eu analiso o vocábulo dentro do processo da morfologia, então eu tenho uma facilidade maior de compreender esse vocábulo. Se eu buscá-lo a fazer uma análise dentro de um processo sintático, aí a confusão torna-se maior, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos imaginar o vocábulo que como advérbio, como realce, pronome, conjunção e preposição. Somente isso. Vou de novo. Inverter a ordem que eu falei. Nós vamos imaginar o vocábulo que, tá certo? No seu aspecto morfológico, como sendo conjunção, pronome, realce, advérbio, preposição. 5. Legal. Claro, nós vamos também estudar o que tônico. O que tônico como sendo substantivo e como sendo uma interjeição. Tá certo aí? Então vamos analisar o vocábulo que. Acompanhe comigo. A palavra que. Ora, eu tenho o que tônico e o que átono. Diferenciam. O que tônico, ele aparece aqui com um acentozinho, olha. E esse que tônico, ele morfologicamente pode ser um substantivo, como pode ser uma interjeição. Tá certo? Quando ele é um substantivo, ele vem posposto a um artigo. Veja lá, toda moça brasileira tem um quê, olha cá, objeto direto, olha. Tem um quê de paixão, perfeito? Então, esse quê aqui é um substantivo. Há um quê de desejo nesta jovem, novamente objeto direto, olha. Há um quê de desejo nesta jovem, veja que ele aqui é um substantivo. Por ser substantivo, eu coloco o acento. Pretendes fazer isso para quê? Olha lá, finalzinho de frase, olha. Esse para quê? Esse que é um substantivo, tá certo? Mesma coisa acontece aqui, não entendo por quê. Ah, Marcelo, eu recordo o estudo dos porquês. Então, porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, porquê junto com acento, sem acento. Aí eu imaginei o seguinte, que o porquê junto com acento é substantivo, mas o porquê separado com acento sempre me disseram que deve ser utilizado no final de frase. Você está correto. Porquê separado com acento sempre no final de frase. Só que esse que, ele é um substantivo. Eu tenho a preposição, olha, a preposição mais um substantivo. Tá certo? Por isso que ele vem acentuado. Aqui eu tenho dois vocábulos, tá certo? Por isso que ele vem acentuado. Muito bem, Marcelo. Compreendi aí o que? Substantivo. Interjeição. A interjeição, ela pode traduzir uma ideia, seja de espanto, ok? De alguma coisa do tipo, tá certo? Veja o que é que ele faz aqui, olha. Que você pretende mesmo se casar, menina? Olha o espanto do camarada. Então, esse que interjeição, veja aqui o ponto de exclamação, esse que interjeição, ele é também tônico. Tá certo até aí? Muito bem. Então perceba bem. O que tônico, ele pode ser um substantivo ou uma interjeição. Como substantivo, ele vem acentuado. Como interjeição, também vem acentuado porque pelo fato de ser tônico. Tá certo? Agora, qual é o que mais interessa? Todos, Marcelo, todos interessam, exatamente. Mas aquele que nós temos que ter cuidado é exatamente com o que átono, tá certo? O que átono, acompanhe. O que átono como pronome. Vamos analisar o que como pronome. Ora, o que átono pode ser um pronome indefinido. Olha. Que saudades tenho da Bahia. Como é que eu vou identificar que esse que é um pronome indefinido? Muito simples, olha. Se eu substituir aqui por quantas, veja como fica, olha. Quantas saudades tenho da Bahia? Ah, então se eu substituir o que por quanto, quanta, quantos ou quantas, eu vou perceber que ele é indefinido? É isso aí. Esse que está sendo usado como um pronome indefinido. Pronome interrogativo, quando há
a presença da interrogação, olha. Que barulho tão esquisito é este? Olha lá. Que barulho tão esquisito é este? Então, esse ponto de interrogação traduz a ideia de quê? De que esse que é um pronome interrogativo. E o pronome relativo, nós estudamos bem o que como pronome relativo, não foi isso? Nós já vimos o que como pronome relativo, como conjunção, não é assim? Então, vamos de novo. Não consegui ler o livro que me trouxeste. Eu recordo, Marcelo, que alguém uma vez me disse o seguinte: olha, o que relativo tem a mesma referência de o qual, a qual, os quais, as quais. Essa postura ela é correta, mas nem sempre eu posso substituir o que pelo qual, tá certo? Mas está correto. Não consegui ler o livro, o qual me trouxeste, ok? Me trouxeste o quê? O livro. Então, esse que surge aí como sendo um pronome relativo. E aí, Marcelo, eu percebo que por ser relativo faz relação ao termo anterior. Exatamente. Qual é o termo anterior? Livro. Então, eu vou perceber que o que, se ele fizer menção ao termo anterior, ele vai ser relativo. E se eu usar o substituto qual, a qual, os quais ou os quais, ou as quais, eu vou perceber que ele é relativo. É isso aí, correto. Conjunção, muito bem. O que pode surgir como conjunção coordenativa e conjunção subordinativa, tá certo? Tanto subordinativa adverbial como subordinativa integrante. E eu lembro, Marcelo, quando nós estudamos as conjunções, passo a passo, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas e conjunções integrantes. E eu recordo que vi muito a presença do que. É isso aí. Então, o vocábulo que, ele pode ser uma conjunção coordenativa, subordinativa e também integrante, ok? Subordinativa adverbial e subordinativa integrante, tá certo? Vem comigo. Aquele garoto estuda que estuda, mas não se cansa. Veja bem, esse que aditivo, ele vai ocorrer quando eu tenho a repetição do verbo. Olha, estuda que estuda. Isso aqui é uma repetição, correto? Então, nesse caso, eu digo que o que é aditivo. Veja outro exemplo. Brinca que brinca. Olha cá. Brinca, brinca que brinca. Tá certo? Aditivo. E você observa o seguinte. Essa ideia aditiva do que dá-se pelo fato de intensificar. Intensificou o ato de estudar, intensificou o ato de brincar. Tá certo? Todos sabem que aquela senhora fala que fala. Olha lá, repetição. Fala que fala. Ah, eu compreendi. Se o que surgir entre verbos que se repetem, eu posso afirmar que esse que é um aditivo. Correto, pode afirmar sim. Explicativo. Funcionando como uma conjunção explicativa, conjunção coordenativa explicativa. Não devemos ficar aqui, que vai chover muito. É só substituir esse que por... É isso aí, minha gente, por pois. Olha lá, não devemos ficar aqui, pois vai chover muito. Não faças tal comentário que te arrependerás, pois te arrependerás. Olha lá. Nunca diga não, que pagará um preço. Nunca diga não, pois pagará um preço. Ok? Então, sempre que eu substituir esse que pelo vocábulo pois, eu vou compreender que esse que é uma conjunção coordenativa explicativa. Conjunção subordinativa, muito bem. O que como conjunção subordinativa pode traduzir ideia de causa, pode traduzir até mesmo ideia de tempo, pode traduzir ideia de consequência, de comparação, por aí vai, ok? Acompanhamos. Consecutiva. Estava tão angustiado que nada falou. E aí, eu recordo na aula anterior sobre conjunção, quando a gente falou das orações subordinadas adverbiais consecutivas, então eu deixei claro para vocês o seguinte: surgindo os vocábulos intensificadores tão, tanto, tal e tamanho, depois vindo o que, esse que vai ser uma consequência, ok? Vai traduzir uma ideia de consequência, logo causa e efeito. Então esse que aqui surge como uma consecutiva, tá certo? Uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Olha a comparação. O Brasil é mais desenvolvido que a Bolívia. Comparou o Brasil à Bolívia no sentido de quê? De desenvolvimento. Então, esse que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Causal. Estudioso que sou. Esse que causal eu posso substituir por quem?
como. Olha lá. Como sou estudioso, não posso permitir isso. Posso também assim, olha. Aí eu mudo a forma verbal. Por ser estudioso, olha, saiu o sou e entrou o quê? Ser. Olha cá, perfeitamente. Ó. Por ser estudioso, não posso permitir isso, tá certo aí? Então, quando eu puder substituir esse que por como, eu vou ter esse que como sendo uma conjunção subordinativa adverbial causal. O que pode surgir também com uma ideia de finalidade. Diante do júri, fiz-lhe sinal que se calasse. Olha cá, eu posso substituir esse que por quem? Para que. No momento que eu substituo o que por para que, eu vou ter aí uma ideia de finalidade. Tá certo? Muito bem. Conjunção integrante. Ah, Marcela, conjunção integrante eu tenho lembrança. Na hora que eu substituir toda oração por isso, eu já sei que o vocábulo que é uma conjunção integrante. Então veja lá. Eu sei que vou te amar. Aí por toda a minha vida eu vou te amar. Por aí vai. Esse que surge como uma conjunção integrante. Tá certo? Muito bem. Percebemos a morfologia do que? Substantivo, pronome e conjunção. Continuemos. O que como advérbio? Minha gente, o quão é um advérbio de intensidade. Olha cá, advérbio de intensidade. Infelizmente, nós não usamos tanto este vocábulo, ok? Nem nas nossas redações, daí o uso excessivo do vocábulo que, tá certo? Então veja bem, esse que, quando eu puder substituir por quão, eu vou retirar o que e vou usar o quão, porque esse advérbio é mais bonito. Veja lá, que lindos cabelos tinha aquela jovem senhora. Observe que lindos é um adjetivo, olha cá. Lindos é um adjetivo. Logo, esse que vai surgir como um advérbio, ok? O que é que eu faço? Se eu substituir esse que por quão, olha como é bonitinho. Quão lindos cabelos tinha aquela jovem senhora. Muito melhor do que usar o que, tá certo? Então, substituindo o que por quão, eu vou ter como advérbio. Vou perceber isso quando? Quando o que fizer referência a um adjetivo. Quer dizer o quê? Marcelo, quando o que fizer referência a um adjetivo, eu vou ter um advérbio. É isso aí. É o quão. Preposição. Só vem nessa situação. Olha. Ter cuidado para não confundir isso. Mais o que, mais o verbo no infinitivo. Quando isso ocorrer, eu não vou ter esse que como conjunção integrante. Eu terei como sendo o que? Uma preposição. Cuidado, olha. Eu tenho isso. Não, não é eu tenho isso. Eu tenho de falar. É uma locução. Ok? Então, aqui esse que vai funcionar como uma preposição. Olha. É a mesma coisa da preposição de. Eu tenho que falar com os meus sócios. Eu tenho de falar com os meus sócios. Nesse caso, preposição. Em que situação eu vou perceber que o que é preposição? Sempre que surgir o verbo ter, mais o que, mais um verbo no infinitivo. Ocorreu isso, eu tenho certeza que o que é uma preposição. Perfeito? E o que é expletivo? O expletivo realce. O que é isso? É aquele que você põe com a ideia, em alguns casos, de dar uma ênfase ao texto. Em outros, ele passa a enfeiar o texto. Então, tenha cuidado com o realce, tá certo? Acompanhe situações de realce que eu tenho que eliminar do meu texto. Ou uma ou outra que eu posso permitir. Acompanhe comigo. Realce. Quase que ela me encanta com seu charme. Olha, e ela quase me encanta com seu charme. É bem melhor. Eu retiraria isso aqui. O realce, ele é próprio da fala, tá certo? Você pode evitar na escrita o uso do realce, tá bom? Bem, no segundo exemplo, vem diferente, olha. É nas horas difíceis que conhecemos os amigos. Veja bem, cuidado com isso aqui, olha. Essa forma, cara, tá certo? Aqui eu tenho uma expressão toda. Aqui não é o verbo. Mesmo se eu pusesse assim, olha. Foi nas horas difíceis que conheci os amigos. Ainda assim, com esse processo de conjugação, eu eliminaria porque isso é realce, é próprio da fala, tá certo? Como seria a frase? Conhecemos os amigos nas horas difíceis. Então evite esse é que.
aquele sim que é um grande homem, aquele sim que é um grande homem. Para que isso? Aquele sim é um grande homem. Acabou, tá certo? Não precisaria. Então isso aí é o realce expressivo, tá certo? Muito bem. Dessa forma nós estudamos o vocábulo que, e vocês perceberam que ele não é dificultoso. Imaginar que o que tem 30 e tantas funções, aí não, aí é loucura. Mas perceber que o texto no seu processo morfológico, entender a morfologia do que, aí eu certamente vou entender a sintaxe do que e vou também entender o que. Vou entender não só a morfologia, como a sintaxe, mas, precisamente, eu vou compreender bem o aspecto semântico do vocábulo que é o mais importante, tá certo? Aí eu vou, aproveito e faço um pedido. Evitem o uso do que, mesmo em situações distintas em que ele apareça como advérbio, como pronome relativo, conjunção integrante, conjunção causal, mesmo que ele apareça em situações diferentes, em funções distintas, ainda assim você deve ter um cuidado muito grande com o uso excessivo do que nos seus textos, tá bom? Evite o excesso do uso do que nos textos, ok? É isso aí, um abraço e até o nosso próximo encontro.